Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você. É sempre uma grande alegria termos este momento para poder partilhar a palavra de Deus. Eu me alegro muito em ter a oportunidade de, com algumas pessoas, refletir o que Deus nos diz a cada dia. Hoje, segunda-feira de maio, 25 de maio, nós iniciamos a semana de oração pela unidade dos cristãos. Sempre a semana que antecede o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, nós rezamos pela unidade dos cristãos. No Evangelho de São João, a oração de Jesus pela unidade, que todos sejam um. Dentro da oração sacerdotal, Jesus reza pela nossa unidade. E, infelizmente, nós cristãos depomos contra o Cristo porque somos tão divididos, tantas denominações religiosas que desfalecem ou desfiguram o rosto do Senhor. Para nós vivermos bem a nossa fé, é preciso que, mesmo sendo diferentes como somos, nós guardemos e preservemos a unidade que o Senhor espera de cada um de nós. Dentro dessa unidade, nós rezamos hoje pelos santos: São Gregório VII, que foi Papa; Santa Maria Madalena, que não é a Madalena do Evangelho, nós rezamos hoje; e São Beda, o Venerável, presbítero e doutor da Igreja. Hoje também é dia da indústria e do industrial, dia da costureira, dia do trabalhador rural, dia mundial do desafio e dia da libertação da África, e o dia de solidariedade com os povos dos territórios não autônomos. Esse dia foi instituído pela ONU, na data de hoje, em 1999. Motivados com esse e tantos outros propósitos que você tem para rezar no dia de hoje, vamos abrir o nosso coração para acolher a palavra de Deus do Evangelho de São João, capítulo 16, os versículos do 29 ao 33, que diz: Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis que agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isso cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersarei, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mais uma vez, nós somos motivados pela palavra de Deus. O Evangelho de hoje continua a grande revelação da trajetória de Jesus, que nós escutamos ontem no domingo. Ele sai do Pai, veio ao mundo, depois deixa o mundo e agora retorna ao Pai. Como nós falamos, dentro do contexto da transfiguração, liturgicamente e biblicamente, dentro do contexto da crucificação. A afirmação do versículo 25, indicando que vem a hora que Jesus falaria abertamente, é mal interpretada pelos discípulos. Os discípulos pensam que já têm tudo o que necessitam para compreender o mistério de Deus. Jesus mostra como a fé deles ainda é imperfeita. Só depois da paixão e recebendo o Espírito Santo estarão prontos para proclamar sua fé no Filho de Deus. Assim também, tantas e tantas vezes somos nós. A gente tem uma intimidade com a palavra, uma pequena intimidade com a palavra, uma vida de oração simples ainda ali na caminhada, e já nos achamos um grande místico ou mística, e aí por acharmos isso, nós vamos enfraquecendo, porque nos habituamos, nos acostumamos àquilo. Jesus corrige os apóstolos exatamente para que também nós, nos autocorrigindo, não já nos imaginemos ou nos vejamos como preparados, conhecedores, sabedores das coisas, mas sempre busquemos mais, nos aprofundar mais
aproveitar cada uma das muitas oportunidades que diariamente Deus nos dá para nos aprofundar mais e mais no conhecimento dele. É preciso que nós que já conhecemos a história de Jesus, dos discípulos, dos apóstolos, nós que sabemos o desenrolar, as consequências, mas sabemos também da ressurreição, precisamos cada vez mais nos esforçarmos para que, compreendendo aos poucos, mas continuamente o Senhor, nós percorramos este caminho da ressurreição, para que ao chegar o nosso momento, também nós sejamos ressuscitados com Cristo. Cada um sejamos ressuscitados e todos sejamos ressuscitados em Cristo Jesus. Os discípulos, como nós falamos, eles interpretam errado porque ele diz, agora falas claramente, nós já compreendemos. Basta essa frase inicial do Evangelho também para o nosso pensamento no início deste momento de reflexão. Porque os discípulos parecem ter a sensação de já ter rompido a própria barreira e bandeira da fé. Interrompe o discurso de Jesus para dizer que a promessa do versículo 25 já é cumprida. Jesus já está falando abertamente e sem figuras. De fato, Jesus elevado na cruz é a palavra que todos podem ouvir. É a glória que se revela a todos. Contudo, ao afirmar que a promessa se cumpria neste momento, mostram que ainda não haviam compreendido nada sobre a subida de Jesus ao Pai. Essa subida que, consequentemente, passa pela cruz. Eles concluem ou completam ainda dizendo, sabemos que conheces tudo. Os discípulos, todavia, não só sabem que Jesus sabe todas as coisas, mas pensam que eles também sabiam de tudo a respeito de Jesus. Há, porém, uma diferença entre saber e entender. Pode-se saber que o outro sabe, sem entender o que ele sabe. E é o que acontece com os discípulos. Tanto que Jesus já antecipa eles, que vocês vão, cada um se debandar para um lado. Basta lembrarmos que na hora que os soldados chegaram, os discípulos correram, ficando ali por perto, apenas João, mas ainda às escondidas, que depois, mesmo da crucificação, alguns retornam para suas casas. Basta nos lembrarmos dos discípulos de Emaús. É verdade que depois são resgatados pelo Senhor, mas vão embora achando que tinham perdido o tempo. Por isso, é importante que nós, como eu já disse e reafirmo, não imaginemos que já sabemos de tudo, já conhecemos a palavra, já lemos. Quantas pessoas enchem o peito e dizem, eu já li a Bíblia toda. Mas o que é que isso tem de resposta no seu dia a dia? Como você está aplicando no dia a dia? Por isso, mais importante do que saber o que o outro sabe, é saber se nós entendemos o que a pessoa sabe. Entendemos a forma de saber da outra pessoa, para consequentemente também entendermos e sabermos o que nós sabemos. Porque se nós compreendêssemos o Senhor, nós não nos escandalizaríamos ou entristeceríamos com as tribulações. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo, diz Jesus no final do Evangelho de hoje. Nós passaríamos, se de fato compreendêssemos melhor o Senhor, pelas dificuldades da vida, mas com coragem, porque sabemos se somos fiéis, se seguimos o que disse, se vivemos o que ensinou, o Cristo Jesus, também nós passaremos por tribulações, mas como Ele, também nós venceremos. É nesse desejo de vencermos, mas não vencermos só, vencermos em unidade. E mais ainda nessa semana da unidade, promovermos a unidade entre as pessoas, a começar pela unidade entre o nosso lar. Às vezes nós somos tão bons fora, com os de fora, mas somos tão mesquinhos com os de dentro. Busque viver a unidade com os seus, a começar na sua casa. Aproveite esse tempo em que nós somos meio que obrigados a conviver mais, porque saímos menos e ficamos mais em casa. E assim vamos descobrindo as limitações, as desvirtudes e também os valores de cada um. E que desta forma nós aprendamos a viver a unidade, mesmo na diferença, e somos diferentes, viver a unidade. Para que assim, a partir do nosso lar, nós promovamos os valores e as virtudes cristãs. E ainda, ao lado de Nossa Senhora, neste mês de maio, para que Nossa Senhora dá guia
a imagem de Nossa Senhora da Guia, peçamos que ela nos guie a cada dia em direção ao reino dos céus, nos ajudando como mãe a sermos pessoas éticas, morais e pessoas que, vivendo a fraternidade, buscam a cada dia testemunhar ao Cristo na caridade. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado por você partilhar comigo este momento. Obrigado por você estar sempre conectado conosco. Fique em paz, tenha um dia abençoado e que Deus sempre te acompanhe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.